Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Médio Podcast aí do Médio Concursos, hoje com a doutora Luciana, do Conselho com Classe, abrilhantando aqui o simpósio do Perito Médico Federal, ela que é especialista em gestão da carreira médica, né, e quando eu a conheci, algum tempo atrás, virei fã de carteirinha, tenho sempre acompanhado o perfil dela nas redes sociais. Eu acho que, assim, o médico que se depara a primeira vez, que tem aquele entendimento de que a medicina precisa ser exercida com responsabilidade, ele já fica fã. E obrigado por você existir, pelo perfil existir. E aí, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como foi que você adquiriu essa expertise ali em gestão da carreira médica, né? Que hoje é uma referência pra gente. Como é que você pode, hoje, no simpósio, sem querer dar spoiler, né? Mas você falar um pouquinho o que é que você vai abordar aqui para os futuros peritos, em termos de gestão da carreira, até mesmo fora. Que você falasse também do momento atual que a gente vive na medicina, né? Por que que você teve a iniciativa de criar esse perfil, Conselho com Classe, que a gente sabe que, assim, para a gente que vem ali, para a gente que começou um trabalho ali nas redes sociais, tudo muito novo, né? Algoritmo, tráfego, coisas que a gente não viu na graduação. Mas a sensação que eu tenho hoje é que o médico que ele não está antenado a isso, ele vai ficar para trás. Infelizmente, ou felizmente, né? Mas hoje o médico ele precisa se posicionar de forma inteligente, honesta, né? Íntegra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Seja bem-vindo. E ética, exato. Antes de mais nada, muito obrigada, João, pelo convite. Foi assim, fiquei até surpresa, né, de estar num evento assim, de uma área aí tão importante aí, o concurso acho que tem sido mais desejado e buscado pelos médicos aí nos últimos anos. E também agradecer seu apoio, que você me acompanha realmente, acho que desde que eu comecei o perfil ali, também não faz tanto tempo que eu comecei, né? Tem 1 ano e 1 mês que eu comecei o perfil, mas o João realmente está comigo aí, me apoiando há bastante tempo, e eu sou muito, muito grata por isso. E foram várias perguntas, então vamos lá por partes, se eu esquecer alguma, eu tenho esse mau costume, viu? Eu disparo 10, 15 perguntas de uma vez. Aí depois, até eu tenho dificuldade de lembrar o que foi que eu perguntei, né? Depois nos ajuda qualquer coisa, se eu esquecer alguma coisa. Mas, sobre a parte de gestão de carreira, eu realmente tive uma trajetória muito diferente do médico tradicional, né? Então, eu me formei numa faculdade extremamente tradicional, que é a Unesp, sempre com aquela mentalidade de tenho que fazer residência, tenho que fazer, né, aquela trilha que a gente já aprende desde o nosso primeiro dia da faculdade, que a gente já entra e fala, o que você quer ser, né? Qual vai ser a sua especialidade? E eu passei esses 6 anos, assim, naquela angústia, porque eu não achava esse caminho. Então, quando eu comecei o internato, que a gente passava lá 1 mês por especialidade, todo o estágio eu começava falando, é esse, achei. Aí eu terminava falando, não quero fazer isso na minha vida, não é esse o meu caminho. Então foi bem complicado, assim, estudei para residência porque para mim era algo muito óbvio que eu teria que fazer. Fiz o cursinho, estudei, prestei otorrino, porque na minha cabeça foi assim, descartando as possibilidades, era a última que sobrou. Passei na residência e falei, meu Deus, eu não quero ser otorrino. Então, falei, vou parar, não vou pegar a vaga de alguém. Vou trabalhar 1 ano, pensar melhor, e aí eu escolho o meu caminho tradicional ali e presto novamente no final do ano. Pensei até ir pro exército, né? Massa. Cheguei a fazer a prova e tudo mais. Tava quase indo, aí no fim eu resolvi continuar ali trabalhando mesmo, né? Um amigo conseguiu um emprego ali para mim. Primeiro eu fui para medicina ocupacional, antes desse outro. Também por, né, ajuda de veteranos e tudo mais, a gente tinha muito essa cultura, né, João, que tem se perdido. Eu acho até que isso é uma das coisas que tem prejudicado muitos médicos hoje em dia, porque é aquela cultura do veterano que ajuda, que orienta, que fala, vai por aqui, vai por ali, e me colocou nessa parte do trabalho. Então eu comecei fazendo exames ocupacionais, já me achei um pouco mais, achei interessante, aí um outro foi lá, me ajudou a entrar em um banco. Então era o Banco HSBC na época, que já nem existe mais, os jovens já nem sabem. Não, eu lembro, patrocinava inclusive o carro de Rubinho na Fórmula 1.
É um banco que ainda tem, né? Ele é de Hong Kong, então em outros países ainda tem bastante. Aqui no Brasil, eles acho que hoje só trabalham com parte de investimentos. E comecei a descobrir a parte de medicina corporativa. Então, que assim, eu costumo falar para os médicos que é um outro universo à parte que a gente nunca ouve falar durante a nossa formação. Explica mais um pouco o que é isso aí, porque veja, até pouco tempo atrás eu não sabia nem que existia, o que era, e não tive contato zero na graduação, na faculdade, né? Isso. Medicina corporativa, pô, o que é isso, pô? Exatamente. Explica um pouco por aí pra gente. Então vamos lá. Hoje, o médico se forma para trabalhar numa clínica, num hospital, no consultório, no laboratório. Linha de frente com o paciente. Só que o que a gente tem que pensar é que nas empresas, existem diversas empresas ou que atuam para a área da saúde. Então, um hospital tem que ter alguém para fazer a gestão do sistema ali para que o hospital funcione e tenha um médico na linha de frente. Um laboratório precisa ter um médico ali também fazendo gerenciamento, né, tanto de equipes, de sistemas. Qual que é a tomografia que a gente vai comprar? Tem que ter um médico para falar. Perfeito. Qual que é o aparelho. E ninguém enxerga essas pessoas que estão fazendo ali o bastidor da saúde. Tem as indústrias, então tanto indústria farmacêutica, indústria e equipamentos médicos, tem diversas empresas de tecnologia aplicada à saúde, então as health techs que estão desenvolvendo softwares, produtos tecnológicos para serem usados na saúde, e tudo isso requer uma atuação médica. E tem o que eu acho que é mais fácil para o médico enxergar, que são as empresas que vão ter lá os seus trabalhadores, que uma hora vão lá parar também no INSS, mas que precisam ter a sua vida gerida ali de forma populacional. Então, tem tanto o médico do trabalho, que faz a parte mais de estar de acordo com as normas, legislações trabalhistas. Inspeção do trabalho, né? E tem quem faça também a gestão de forma das vidas. Pensa em uma empresa que tem 10 mil funcionários. É uma cidade. É uma cidade. Então, tem um médico para pensar, olha, a gente tem muita gente obesa aqui. Precisamos fazer ações para combater essa obesidade. A gente tem muita gente afastando por um problema de ombro. Por que está ocorrendo esse monte de problema de ombro para a gente atuar de forma preventiva? E aí, assim, isso é importante porque isso pode impactar na produção da empresa e até mesmo pesar no bolso, né? Multas trabalhistas em cima dessas doenças ocupacionais, né? Importante demais. Exatamente. E o que a gente tem também, a maioria das empresas oferece o plano de saúde como um benefício corporativo. Mas os planos de saúde, eles têm um custo muito alto. Porque depois a folha salarial é o maior custo numa empresa com as pessoas, né, com recursos humanos. E esse custo, ele não tem um teto. Quanto mais se utiliza, mais caro fica para a empresa. Então, são milhões e milhões que as empresas gastam para manter o benefício de saúde para os seus funcionários. Se não tem alguém para fazer essa gestão e as pessoas vão adoecendo, elas vão usar cada vez mais e vai pesar no bolso da empresa, vai diminuir o lucro da empresa. Então, também vão ter os médicos para fazer a gestão dos planos de saúde, que é onde eu pessoalmente trabalho, que é você pegar esse tipo de perfil, ver onde tem esses desvios e pensar ações estratégicas para redução. Perfeito. Então, por exemplo, a obesidade que a gente comentou. Se tem um monte de gente fazendo cirurgia bariátrica, tem um custo altíssimo para a empresa. Às vezes é muito melhor para a empresa incentivar uma atividade física, fazer um programa de emagrecimento saudável. Na prevenção ali, né? Exato. E gastar o dinheiro de forma mais estratégica, mas também promovendo a saúde do seu trabalhador. Então, tem muita opção para o médico atuar que a gente não aprende realmente na nossa formação. E hoje... E até mesmo porque esse caminho da gestão corporativa, uma coisa não exclui a outra, né? Exato. Então, o fato de trabalhar com a gestão ali de carreiras médicas, né, no setor corporativo, não impede o médico de ser um servidor público, por exemplo, né? Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje, é o spoiler. E aí, por que veio a ideia? Que acho que foi só outra pergunta, né? De começar o perfil. Porque como a gente enxerga que os médicos não têm essa visão realmente,
até eu explicando que existe tudo isso, é difícil para o médico enxergar, né, de forma palpável. Eu falei, por que não começar um perfil para falar sobre isso, sobre gestão em saúde, sobre a parte de medicina corporativa? Porque o nosso mercado está saturando, né, João? Muito. Então, quanto mais opções o médico tem, que ele enxerga, que ele pode atuar, melhor. E também tem os que, como eu, não se encontraram naquela carreira tradicional. Muita gente, com certeza, está prestando concursos porque não se encontrou naquela possibilidade. Então, quanto mais opção a gente dá, acho que é melhor para os nossos colegas de terem esse respiro de falar assim, eu tenho para onde ir ainda, né? Pois bem, eu até queria te agradecer aqui porque eu lembro que você, na época que a gente se conheceu, para quem não sabe, a doutora Luciana, ela me deu um curso dela gratuitamente, né? Foi de como gerenciar o perfil do LinkedIn. Eu até desconhecia, né? A importância disso, até para se posicionar enquanto profissional fora no mercado de trabalho. E aí, voltando no tema que eu quero que você responda aqui, é o seguinte, que é a importância das redes sociais hoje para o médico como um todo, né? Para se comunicar, se posicionar. Eu lembro que, eu acho que em 2014, 2015, eu não tinha, nem o WhatsApp eu tinha, né? E uma vez indo para trabalhar, um colega meu, eu percebi que eu estava ficando excluído de tudo, até mesmo dos churrascos que tinham ali, dos colegas da agência. Eu falei, pô, não posso, tenho que... A Lyndon Johnson um dia um amigo falou, você tem que criar um WhatsApp. Eu criei, enfim, a partir dali comecei a... Mas hoje a gente percebe que o médico hoje, alguns ainda são resistentes, e aí WhatsApp, Instagram, LinkedIn são plataformas, né, com objetivo diferente ali. Mas eu queria que você falasse dessa importância para o médico hoje, principalmente do LinkedIn, né? Sim. Eu lembro que depois que você me deu aquele pitaco ali, aquele direcionamento, pô, faz isso, né, enxerga isso, minha rede mudou, né, em termos de engajamento e até mesmo posicionamento ali no mercado, né? Ai, fico muito feliz, João. Ó, para vocês verem que o João realmente está comigo desde os primórdios, porque eu comecei o Instagram, daí eu comecei a pensar como ajudar essas pessoas. E aí uma das primeiras ideias que eu tive foi realmente montar esse curso, falando um pouco do que era o LinkedIn. No fim, eu nem coloquei ele à venda. Mas então o João é, acho que, uma das únicas pessoas que assistiu isso. Mas por que é importante? A rede social, a gente tem muito preconceito, né? Como médicos tradicionais, a gente tem muito preconceito da rede social na nossa prática, porque infelizmente tem muita picaretagem, né, João? Não, hoje, inclusive, a gente escuta isso ainda hoje, né? Velho, você fala, não, você tem Instagram, você é picareta. Hoje vinculou, né, a criação de um perfil, até mesmo o tráfego pago, a picaretagem, né? Exato. Mas a gente sabe que não guarda correlação e é realmente essa questão de ultrapassar essa barreira aí do preconceito, né? Sim. E quando eu comecei o Instagram, inclusive, eu pensava muito assim, o que o meu chefe vai achar disso? O que os diretores da minha empresa vão achar? Mas eu falei, vou tentar, né? Se não der certo, se eu tomar uma chamada, eu fecho, mas graças a Deus tá aí. E deu bastante certo. Mas o Instagram acho que é mais da nossa realidade, do nosso dia a dia. A gente tá mais acostumado, e aí a gente vê coisa errada, a gente já vê mais ou menos o que a gente não quer fazer. E acho que é mais natural. Mas o LinkedIn é uma rede que ela é específica para ser profissional. Perfeito. Então, é a rede que mais vai te abrir porta para trabalho. Então, se você quer trabalhar no mercado corporativo e não sabe como começar, tem que usar LinkedIn. Se você é uma pessoa que também faz perícia e assistência técnica, o LinkedIn vai te abrir muita porta para assistência técnica, porque lá estão milhares de advogados que você pode se conectar. Perfeito. E existe uma cultura muito forte no LinkedIn de as pessoas se conectarem com pessoas que até então são desconhecidas e criarem essa conexão mesmo de falar assim, ó, é o meu amigo de LinkedIn, né? De você falar, conheço o João porque eu tenho ele lá no LinkedIn, troco umas ideias sobre perícia, sobre anestesia, sobre auditoria, tantas coisas que o João faz. A gente pode ir lá olhar no seu perfil,
saber que você é tudo isso e conversar com você, Sobre tirar aquilo. dúvidas, né? Pedir alguma orientação. Pô, João, alguém que quer fazer lá um concurso, vê que o João tem o curso, chama, conversa, o que você acha? É pra mim, não é? E o LinkedIn é muito aberto, as pessoas são muito abertas, né? Quem usa, porque tem muita gente que tem perfil e não usa, e aí o médico vai lá, adiciona alguém, manda uma mensagem e não respondeu, já fala, nem vou mandar mais, né? Mas quem usa é muito aberto a essas conversas e conexões. E é o tal do networking, né? Exato. O approach Tão aí, né? importante. Inclusive, assim, quando a gente deu publicidade que você estaria participando aqui do simpósio com a gente, tem até uma aluna que eu vou te apresentar, Maria Paula, né? Assim que a gente postou, ela mandou uma mensagem na hora, assim, pô, sou super fã da Lu. Ai, que Eu legal. falei, não, vai estar lá com a gente, né? Mas, assim, eu queria que, e assim, ainda assim, hoje, né, às vezes os colegas médicos, e aí do Brasil todo, né? A gente chega, sempre chega pra gente ali mensagem via direct, eu recebo muita mensagem mesmo, né? Às vezes o pessoal vê a gente se posicionando bem, e aí o médico hoje tem muita dificuldade nisso, né? E eles chegam pra perguntar mesmo, porra, João, como é que eu faço pra chegar, né, nesse nível, chegar assim, como é que eu faço pra gerenciar melhor o meu perfil, como é que eu faço pra gerenciar melhor minhas redes, como é que eu faço pra ganhar espaço fora, né? Eu já sou servidor aqui do município, mas quero ganhar espaço fora através das redes sociais. E eu vi que o seu perfil, ele ajuda muito isso, né? Então, é um perfil ali, o Conselho com Classe. E eu queria que você falasse para o pessoal o que é o seu perfil hoje, né? O que ele está disposto a fazer para ajudar os colegas. A gente sabe que hoje, nesse mundo das redes sociais, né, que não está regulamentado, o CFM patinando muito aí em relação à fiscalização, né? O médico hoje pode tudo através das redes. Mas eu sei que assim, a sua experiência ela é muito valiosa para quem está começando agora, né? E às vezes o colega quer fazer tipo uma consultoria, é normal hoje, né? O cara quer começar do zero, o cara não sabe nem instalar um aplicativo, nem configurar um aplicativo, né? E eu queria saber né, se isso é possível, se o conselho de classe ajuda de alguma forma. Claro. A parte de começar a ter um perfil com posicionamento bacana, acho que é onde o médico mais sofre mesmo. Por quê? Primeiro, você até tinha falado do algoritmo e eu esqueci, agora eu já lembrei de responder sobre o algoritmo. O Instagram, ele foi desenhado para que você passe o maior tempo possível nele. Então, o algoritmo vai pegar o seu conteúdo e jogar para quem não te conhece, se você conseguir captar a atenção dele. Perfeito. Onde que o médico peca? Porque aquele cara tradicional que vai chegar. Oi, eu sou a doutora Luciana, vim te falar sobre diabetes mellitus. Não cola mais, não cola mais. Não, tem um monte de gente fazendo isso. Aí vai falar, já sei sobre isso, já passa pra frente. Então, a gente tem que ter um jeito de captar essa atenção, de ser algo mais descontraído, de ser algo mais impactante, mas a gente também não pode cair na picaretagem. Não, com certeza. Né? Acho que é aí que fica essa linha tênue, porque todo mundo que vê um conteúdo mais assim, chamativo, mais que capta, já... Não, veja, não é porque eu tô nas redes sociais, né, que eu vou deixar de atuar dentro das 4 linhas ali, né? Exato. Do que manda o Código de Ética Médica, né? Então, a gente tem Exato. direitos e deveres. Eu não deixei de ser médico, né? Eu continuo sendo médico e eu acho até que a responsabilidade aumenta. Exato. Porque seu alcance, ele acaba sendo maior. E a gente sabe que, às vezes, uma informação mal veiculada, né, acaba se tornando uma verdade, né? Exato. E aí, né, até a gente brincou que é uma terra de ninguém, que todo mundo vai postando o que quer, mas existem regras muito bem estabelecidas do que o médico pode fazer enquanto uma publicidade médica que muita gente não tem respeitado. E muita coisa tem passado, mas os CRMs estão de olho, sim, tem notificado, principalmente o CREMESP, que é bem atuante, tem notificado médicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente realmente posta, de estar ali. E é muito simples, é um manualzinho, tá lá, só pôr no Google, Manual de Publicidade Médica, que você vai saber quais são as regras a serem respeitadas. E dentro dessas regras dá para fazer um conteúdo muito legal. E qual que é o grande segredo, até dando um spoiler do que a gente vai conversar daqui a pouco, é ensinar.
É mostrar conhecimento que você ensina de graça, digamos assim, pelo Instagram. A pessoa vai entender que você sabe daquele assunto e se ela precisar de alguém para orientá-la de forma mais próxima, ela vai estar disposta a pagar para você. Perfeito. Do que pagar para alguém que ela nunca viu na vida e que não sabe se sabe daquilo. Então, até você perguntou onde o conselho com classe ajuda o médico. Então, como eu tenho esse conhecimento, já trabalhei em banco, em indústria, health tech, consultoria, corretora. Então, eu conheço muito esse mercado corporativo. O médico que quer trabalhar no mercado corporativo vai falar: quem que eu vou procurar? É a Luciana, que eu sei que fala disso, conhece isso. E tem uma vasta experiência, né? Exato, ou é alguém que eu nunca vi, nem sei que existe. Então, o Instagram ajuda muito a nos posicionar como essa pessoa que sabe daquilo que a gente sabe, né? Então, por que o perfil de vocês ali tem muita gente aí acompanhando? E se a pessoa quer fazer um concurso, já vai pensar no Med Concursos? Porque vocês estão o tempo inteiro falando de concurso. Então, você se posiciona nesse lugar de que você é a pessoa que entende daquele assunto. Então... e eu acho que até essa experiência, né, de concursos anteriores, é o que você falou antes, né, passa isso pro médico que quer só um servidor, né, então ele vai fazer isso com quem tem experiência ou com quem não tem, né? Exatamente. Mas aí, Lu, pra gente finalizar, o pessoal me pergunta muito por que deu certo, porque tem dado muito certo, né, o perfil do Med Concursos, anteriormente Med Perícia. E eu gosto muito de falar isso, que são os bastidores, né? Então a gente tem pessoas em casa que nos apoiam bastante, né? Família, meus pais, meus filhos, né? Rodrigo da mesma forma. A gente se ajuda muito. Eu queria saber se em casa também você tem esse apoio, né? Eu vejo que, assim, a gente tá vendo aqui a professora Lu, mas eu sei que com certeza existe uma rede de apoio nos bastidores aí, que isso é importante, né? Porque às vezes eu vejo os colegas com essa dificuldade. Às vezes o cara, né, o colega, ele quer se posicionar, ele quer começar a compartilhar ali uma experiência que ele tem, por exemplo, mas não existe uma rede de apoio por trás, né? Exatamente. Então, hoje, diferente do João, que tem uma família aí, né, grande, bonita, eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que, graças a Deus, me ajuda demais, assim, porque eu brinco que desde que eu comecei o Instagram, antes minha vida era super tranquila. Eu trabalhava lá das 8 às 6, caía minha caneta, acabou, ia pra minha academia, fazer minhas coisas, e agora eu trabalho assim da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir todos os dias, né? Então, realmente, ter o apoio familiar de alguém que compra a sua ideia e fala, vai sim, vai em frente, né? Quando eu contei que o João tinha me convidado para estar aqui, nossa, super animado, já vou lá também, vou te filmar. E a gente tem que ter realmente esse apoio de quem está junto, sabe? Eu acredito muito, João, que quando a gente tem alguém que só fala assim, ai, não vai, não faz, ai, você tem certeza? Ai, é uma âncora, né? É a âncora. A gente tem sim que ter alguém que fala e faz o contraponto, mas você pensou nesse, porém, você tá certa do que você vai, então vamos. Se você tá certa, vamos em frente. Mas tem que ter realmente alguém nesse bastidor também familiar, de pegar na nossa mão e falar, vai dar certo, vai que a ideia é boa, você, né, realmente vai conseguir chegar lá, e o que precisar de ajuda tá lá para nos apoiar, né, João? Então, e de amigos também, porque na vida a gente vai fazendo muitos amigos que nos abrem portas, que realmente nos apoiam, e eu ganhei muitos amigos peritos nesse ano aí de Instagram. João é um deles, então... E passa muito rápido, né, a vida, né? Então a gente às vezes olha para trás, por exemplo, já tenho 15 anos como médico, né, formado, né? Então... E assim, às vezes você tocou num ponto interessante aí, que às vezes a gente passa mais tempo, né, junto aqui trabalhando, e aí eu falo do ambiente corporativo ou outro, do que em casa até às vezes com um familiar ali, né, com o esposo. Então tem que ser um ambiente saudável, você tem que gostar de fazer aquilo. Exato. E dá para perceber que você gosta muito do que você faz, né? Eu me identifiquei um pouco até com o seu início de sua história aí, né, porque eu passei por 4 residências, não me encontrei, né, patologia, cirurgia, GO e saúde da família. Eu fiz 4 anos de casa, só fui me encontrar no 5º ano lá, com anestesia, né? Mas enfim. E evoluiu mais ainda quando começou com a questão da perícia, do curso.
E o que eu falo muito, assim, e até o que a gente vai falar hoje, é diversificação. Perfeito. É o segredo para o médico ser feliz, é diversificar. Vai se jogando, vai colocando, porque aí você fala, nossa, gostei desse, vou crescer nesse. Posso dar um exemplo do meu pai? Claro. Meu pai é agricultor, né? Mora na roça, na fazenda lá com minha mãe. Meu pai sempre falou isso, né? Então, por exemplo, lá meu avô, ele tinha uma cultura de monocultura. Não, só planta feijão. Só que um belo dia, não choveu, não deu feijão, né? A gente quebrou. A gente não tinha diversificado. Meu pai, o cara que trabalha hoje, ele tem que diversificar. Então, o cara que mora no campo hoje, ele tem que criar uma galinha, criar um porco, ele tem que plantar milho, plantar feijão, plantar mamona, enfim. Que é essa, tirar leite, que é essa diversificação, né? Se eu tiver prejuízo aqui, não der certo uma, duas coisas, eu vou ter outras duas ali que vão me manter em pé, né? Então, que é essa questão da diversificação. Né? É isso. E até para não morrer de tédio, né? Exato. Não, também, com certeza. Né? Então, e ainda mais um cenário tão desafiador que tem sido a medicina. A gente acabou nem falando dos desafios da medicina, mas assim, todo mundo sabe, né? São muitos médicos se formando. A previsão é que em 10 anos a gente tem o dobro de médicos. Essa conta não fecha. Exatamente. Não vai ter residência para todo mundo. Não tem posto de trabalho para todo mundo. Exato. Se a gente não pegar e diversificando, achei o meu lugar aqui, achei o que eu gosto de fazer, vou crescer nisso, vou estudar nisso, eu vou ser o melhor naquilo e ir crescendo, a gente vai ficar para trás. Porque realmente a gente tem que achar onde a gente seja muito bom e se tornar ali uma referência naquilo. Senão a gente realmente, o caminho é sombrio, né, João? Perfeito. Pessoal, eu queria encerrar aqui agradecendo a professora, doutora Luciana, do Conselho com Classe, dizer que a gente está de portas abertas aqui, né, para sempre que você precisar de qualquer coisa mesmo, para tudo, né? Acho que a partir daqui surge uma amizade, né, que a gente vai seguir aí juntos aí pro resto da vida aí, e sempre que precisar a gente vai estar aqui em Recife, e espero um dia te receber aqui na nossa sede, lá nas Graças, sede muito bacana. E é isso, eu acho que assim, o futuro pode estar reservando pra gente aí coisas bacanas conjuntamente. Seja bem-vinda a Recife, aproveite o simpósio hoje e à noite nosso jantar de confraternização. Já tô aproveitando demais, a gente tá aprendendo muita coisa aqui da perícia. E olha, João, toda gratidão mesmo. E a recíproca é totalmente verdadeira. O que vocês precisarem, podem sempre contar comigo. E vambora, né? As amizades que a gente vai fazendo ao longo aí do nosso caminho é o que realmente nos diferencia. Perfeito. E que nos leva mais longe. Então, conte muito comigo. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, que eu tô muito honrada de estar aqui hoje. Valeu, Lu.